Você já percebeu como muitas vezes os maiores conflitos da vida acontecem justamente nos relacionamentos mais próximos, como dentro da família, no trabalho ou até mesmo na igreja? Estamos na lição 12 da Escola Sabatina, lição de sábado 14 de março, e o tema da lição é Convivendo com os Outros. A lição desta semana mostra que viver próximo das pessoas traz desafios. Diferenças de opinião, temperamentos diferentes e expectativas podem gerar tensões e conflitos. Mas a Bíblia nos ensina princípios que ajudam a construir relacionamentos saudáveis. O primeiro ensinamento da lição é que Deus se importa com a maneira como tratamos as pessoas. Paulo apresenta orientações sobre relacionamentos dentro da família, no trabalho e também na convivência social. Isso mostra que a fé cristã não se limita apenas ao culto ou à igreja, mas se reflete na maneira como vivemos todos os dias. Outro ponto importante é que a família é como uma pequena comunidade onde cada pessoa tem um papel e uma responsabilidade. Para que tudo funcione bem, é necessário respeito, amor e compromisso com os princípios de Deus. A lição também nos lembra que a igreja é uma grande família. Assim como no lar, precisamos aprender a conviver com paciência, compreensão e graça. E o verso para memorizar resume bem esse ensinamento. Em Colossenses capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Ou seja, nossas palavras e atitudes devem refletir o caráter de Cristo. Por isso, a pergunta que fica para nós hoje é: como temos tratado as pessoas ao nosso redor? O apelo para você é simples. Peça a Deus que transforme sua maneira de falar, de agir e de se relacionar. Que Cristo esteja sempre presente em nossos relacionamentos, dentro da casa, na igreja ou em todos os lugares. Quando permitimos que Deus guie nossas palavras e atitudes, nossos relacionamentos se tornam um testemunho vivo do amor de Cristo. Já reparou que muitos conflitos no casamento surgem quando cada um quer ter razão, mas poucos querem realmente viver o amor que a Bíblia ensina? Estamos na lição de domingo, 15 de março, e o tema da lição é marido e esposa. A lição mostra que a Bíblia apresenta princípios importantes para o casamento cristão. Em Colossenses, no capítulo 3, Paulo orienta que a esposa se sujeite ao marido como convém ao Senhor. Isso significa que a lealdade da esposa pertence primeiro a Deus. A Bíblia não ensina uma submissão cega, nem que a mulher seja dominada ou anulada pelo marido. Por outro lado, Paulo também traz uma responsabilidade muito forte para o marido: amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja de forma sacrificial, entregando-se por ela. Isso significa que o marido deve amar, proteger, respeitar e buscar sempre o bem da esposa. A lição também ensina que um casamento cristão saudável é construído com diálogo, respeito e decisões tomadas juntos. Marido e esposa devem funcionar como uma equipe, ouvindo um ao outro, aconselhando-se e caminhando juntos. Quando esses princípios são vividos, o casamento deixa de ser uma disputa de poder e se torna um relacionamento baseado em amor, respeito e parceria. E o apelo da lição para nós hoje é simples: faça o simples. Pratique o respeito, ouça mais, ame mais, valorize mais quem está ao seu lado. Muitas vezes não são grandes coisas que transformam um casamento, mas pequenas atitudes vividas todos os dias. Quando aplicamos os princípios simples da palavra de Deus, nosso lar se torna um lugar de paz, crescimento e bênção. Você já parou para pensar por que alguns filhos permanecem na fé quando crescem, enquanto outros se afastam completamente de Deus? Estamos na lição de segunda-feira, dia 16 de março, e o tema da lição é pais e filhos. A lição nos lembra que as crianças têm um papel muito importante dentro da família. Elas não são apenas parte da casa, mas também fazem parte do reino de Deus. Por isso, precisam se sentir amadas, valorizadas e incluídas.
Um dos pontos importantes que a lição destaca é o culto familiar. Mesmo que seja simples, ele deve acontecer de forma regular, pela manhã e à noite. Esse momento ajuda a ensinar os filhos a colocar Deus no centro da vida desde cedo. Outro ensinamento é que os filhos também têm responsabilidade. A Bíblia diz em Colossenses 3:20 o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais em tudo, pois isto é agradável ao Senhor. Ou seja, a obediência não é apenas algo para agradar os pais, mas também agrada a Deus. A lição também apresenta princípios importantes para a criação dos filhos. Provérbios 22:6 ensina que devemos instruir a criança no caminho certo. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, mostra que os pais devem ensinar a palavra de Deus todos os dias em casa, nas conversas, no dia a dia. Mas a lição também traz um equilíbrio muito importante. Colossenses 3, no verso 21, diz assim: pais, não irriteis a vossos filhos para que não fiquem desanimados. Ou seja, a disciplina precisa vir acompanhada de amor, paciência e exemplo. Outro ponto interessante que a lição menciona é que quando os pais participam da vida espiritual, especialmente o pai, as chances de os filhos permanecerem na igreja quando adultos aumentam muito. O exemplo dos pais influencia a fé dos filhos. Agora pense, que tipo de exemplo estamos deixando para as próximas gerações? E o apelo da lição para nós hoje ele é claro. Pais precisam levar a sério a responsabilidade espiritual, ensinando os filhos não apenas com palavras, mas principalmente com o exemplo de uma vida com Deus. Você sabia que a Bíblia também nos ensina como devemos agir no trabalho? Estamos na lição de terça-feira, dia 17 de março, e o tema da lição é Relações de Trabalho. A lição nos leva para Colossenses capítulo 3, versos 22 a 25 e também no capítulo 4, verso 1, onde o apóstolo Paulo apresenta princípios importantes sobre como devemos nos comportar nas relações de trabalho. À primeira vista, o texto fala sobre escravos e senhores, e algumas pessoas usam isso para dizer que a Bíblia está ultrapassada. Mas a lição explica que precisamos entender o contexto histórico. Naquela época, a sociedade romana permitia a escravidão e a igreja estava inserida nesse ambiente. Mesmo assim, o evangelho trouxe princípios que transformam essas relações. O primeiro princípio é que o trabalho deve ser feito como se fosse para Deus. Paulo ensina que o servo deveria trabalhar não apenas quando estava sendo observado, mas com sinceridade de coração, sabendo que estava servindo ao Senhor. O segundo princípio é que todos têm o Senhor no céu. Isso significa que diante de Deus não existe superioridade espiritual entre as pessoas. Tanto quem trabalha quanto quem lidera são responsáveis diante de Deus. Outro ponto importante é que o evangelho transforma a maneira como tratamos as pessoas. Paulo chegou a orientar que um escravo fosse tratado como irmão em Cristo, mostrando que o cristianismo já plantava sementes de uma nova forma de relacionamento. Quando trazemos isso para os dias de hoje, a lição ensina algo muito prático. Seja como empregado ou como líder, nosso comportamento no trabalho deve refletir nossa fé. Trabalhar com honestidade, respeito, responsabilidade e justiça é uma forma de testemunhar sobre Deus no ambiente de trabalho. Agora pense, as pessoas conseguem ver Cristo através da maneira como você trabalha? E o apelo da lição para nós hoje é este: que o nosso trabalho seja feito com fidelidade e integridade, lembrando que, acima de qualquer chefe ou função, nós servimos ao Senhor. Você já pensou no poder que existe quando dizemos a alguém: eu estou orando por você? Estamos na lição de quarta-feira, dia 18 de março, e o tema da lição é orando uns pelos outros. Em Colossenses capítulo 4, versos 2 a 4, o apóstolo Paulo apresenta princípios muito importantes sobre a oração. Ele diz que devemos perseverar na oração com vigilância e com ações de graças. Isso mostra que a oração não deve ser algo ocasional, mas um hábito constante na vida do cristão.
A Bíblia também ensina que devemos orar em todo o tempo e sem cessar, mantendo uma conexão contínua com Deus. Mesmo quando não sabemos exatamente o que dizer, o próprio Espírito Santo intercede por nós. A lição também destaca algo muito interessante. O próprio apóstolo Paulo pedia oração. Mesmo sendo um grande pregador, ele reconhecia que precisava da ajuda de Deus para falar com clareza e para que as portas se abrissem para a pregação do Evangelho. Isso nos ensina que ninguém é autossuficiente na obra de Deus. Todos dependemos da oração. Além disso, a oração não precisa acontecer apenas em momentos formais. Podemos falar com Deus ao longo do dia, enquanto caminhamos, trabalhamos ou estamos sozinhos. O importante é manter o coração sempre ligado ao Senhor. Quando trazemos isso para a vida prática, percebemos que orar uns pelos outros fortalece a fé, cria laços espirituais e permite que Deus atue de maneira poderosa na vida das pessoas. Quantas vezes uma simples frase como "estou orando por você" pode trazer esperança e consolo para alguém que está passando por dificuldades? O apelo da lição para nós hoje é que desenvolvamos uma vida de oração constante, intercedendo pelas pessoas e pedindo a Deus que abra portas para que possamos compartilhar nossa fé com sabedoria e clareza. Existe uma realidade muito séria na vida cristã. Muitas pessoas formam sua opinião sobre Deus observando a vida daqueles que dizem segui-lo. Estamos na lição de quinta-feira, dia 19 de março, e o tema da lição é Sábios no modo de agir. A lição começa lembrando qual é a verdade mais importante que podemos conhecer. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e por meio da fé nele podemos receber a vida eterna. Essa é uma verdade que jamais descobriríamos sozinhos. Ela precisou ser revelada por Deus por meio da sua palavra. Mas a lição destaca algo especial. Essa verdade não foi dada apenas para ser conhecida, mas para ser vivida. Em Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6, Paulo ensina que devemos agir com sabedoria, especialmente diante daqueles que não compartilham da nossa fé. Isso porque muitas vezes as pessoas observam nossa vida para avaliar se aquilo que professamos realmente é verdadeiro. Infelizmente, às vezes, os próprios cristãos acabam sendo motivo de escândalo para quem está de fora, e o nome de Deus pode até ser desonrado por causa de atitudes incoerentes. Por isso, Paulo também chama atenção para as nossas palavras. Ele orienta que nossa fala seja sempre agradável e temperada com sal. Isso significa que nossas palavras devem ser cheias de graça, guiadas pelo Espírito Santo, apropriadas para cada situação e capazes de alcançar o coração das pessoas. O cristão não deve falar de qualquer maneira, mas deve pedir a Deus sabedoria para saber como responder a cada pessoa. Quando trazemos isso para a vida prática, percebemos que o nosso comportamento, nossas atitudes e nossas palavras se tornam um testemunho constante sobre quem Deus é. Muitas vezes, pequenas atitudes de bondade, paciência, respeito falam mais alto do que muitos sermões. Por isso, a grande reflexão da lição é: que mensagem a sua vida está transmitindo sobre Deus? O apelo da lição para nós hoje é que busquemos viver com sabedoria, permitindo que nossas palavras e nossas atitudes revelem a graça de Deus para todos ao nosso redor. Chegamos ao estudo adicional que faz uma recapitulação de tudo que aprendemos ao longo da semana. Durante esses dias, vimos conselhos bíblicos sobre família, pais e filhos, relações de trabalho, vida de oração e também sobre agir com sabedoria diante das pessoas. A grande lição é que a fé cristã não deve ficar apenas no discurso, mas precisa ser vivida no dia a dia, especialmente dentro de casa e nos relacionamentos. Ellen White reforça esse princípio ao escrever em Testemunhos para a Igreja, volume 2, o seguinte: cada membro da família deve reconhecer que tem a responsabilidade individual de contribuir para o conforto, a ordem e a regularidade do lar.
Todos devem unir-se na boa obra de encorajar uns aos outros. Devem exercer gentileza, tolerância e paciência. Ou seja, o lar não funciona bem quando cada um pensa apenas em si mesmo. A família se fortalece quando todos colaboram, quando ajudam uns aos outros e demonstram espírito de serviço. Em outro momento, Ellen White afirma algo muito bonito em Testemunhos para a Igreja, volume 3. Ela diz assim que o lar deve ser tudo o que a palavra implica. Deve ser um pequeno paraíso na terra, um lugar onde os afetos são cultivados. Essa é uma ideia poderosa. Deus deseja que o lar seja um lugar de amor, de respeito e cuidado. Muitas vezes isso acontece por meio de pequenas atitudes, palavras gentis, gestos de gratidão e demonstração simples de bondade. Quando cultivamos essas coisas, ajudamos a construir um ambiente de paz e felicidade dentro da família. A lição dessa semana nos chama a permitir que Cristo esteja no centro da nossa vida e do nosso lar, vivendo diariamente os princípios do amor, da paciência, da oração e da sabedoria nos relacionamentos para que a nossa vida reflita o caráter de Cristo para todos ao nosso redor.